Jesus. Ok, Josué capítulo 9. Joshua chapter 9, Vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. verses 1 and 2. Ok. Versículo 1. E souberam disso todos os reis que viviam a oeste do Jordão, nas montanhas, na Cefelá e em todo o litoral, do Mar Grande até o Líbano. Eram os reis dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Versículo 2. Eles se ajuntaram para guerrear contra Josué, contra Israel. Então, nós temos que lembrar do capítulo 8, We need to remember chapter 8, porque no versículo 1 diz, because verse 1 says, e souberam disso. and the kings heard about it. They heard about it. No versículo 1, na minha tradução, diz, e souberam disso. Não sei como... In my translation, which is Pineiros, says, and they heard about it. E do quê? Heard about what? Sobre o que nós lemos nos capítulos anteriores. About what we read in the previous chapters. Basicamente ali sobre o que aconteceu com Jericó e com Ai. Basically what happened with Jericho and Ai. Então, quando os reis souberam disso, When the kings heard about it, esses reis que estão sendo mencionados aqui, the kings that are mentioned here, eles se ajuntaram para guerrear contra Josué, they gathered together to fight with Joshua contra Israel. against Israel. E nós temos um panorama diferente aqui. And we have a different panorama. É uma situação diferente. We have a different situation here. Porque nós lembramos que quando foi contra Jericó, Because when it was against Jericho, Israel foi até Jericó. Israel went to Jericho. E Jericó ficou isolada. And Jericho was isolated. E é uma situação diferente. And it's a different situation. Israel foi atacar Jericó, Israel went to attack Jericho. estavam todos com medo, They were all afraid. bloquearam a cidade. And they blocked the city. No caso de Ai, In the case of Ai, Israel também tomou a iniciativa. Israel also took initiative. Eles enviaram os espias. They sent the spies. Depois nós tivemos o problema com Acã. Then we had the issue with Achan. E isso foi resolvido. That was resolved. E Ai foi derrotada. And Ai was defeated. Israel atacou Ai. Israel attacked Ai. Agora, vamos ver aqui o versículo 1 e 2. And we'll see here in verses 1 and 2. Estes reis estão reunidos contra Israel. Those kings were united against Israel. Eu imagino que todos esses reis juntos I imagine that all those kings together formavam um poderoso exército, formed a powerful army, um grande exército. a great army. E então é uma situação completamente diferente. So it's a completely different situation. É uma nova experiência para Josué e para o povo de Israel. It's a new experience for Joshua and the children of Israel. Eles estavam atacando They were attacking cidades com medo, cities that were afraid, e agora um grande exército se formando contra ele. and now there's a great army that is forming against them. Israel será atacado. Israel will be attacked, E é um tipo de ataque. and it's one type of attack. Nós temos um outro tipo de ataque. And there's another type of attack, Um ataque estranho. a strange attack. Vamos ler versículo 3 e 4. Verses 3 and 4. Temos um outro tipo de ataque aqui no versículo 3 e no versículo 4. In verses 3 and 4, we have a different type of attack. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam o que Josué tinha feito com Jericó e Ai, recorreram a um ardil. Enviaram uma delegação com jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas de couro velhas, rachadas e remendadas. Eu estava esperando. O que é isso? What is that? He knows. Oh, I'm not reading the verses in English. Ok. O que está acontecendo aqui? What is happening here? Primeiro, quando os reis, no versículo 1, no início, eles souberam de algo, When the kings in verse 1 heard about something, eles tomaram uma decisão. they made a decision. Vamos atacar Israel, Let's attack Israel todos juntos. all together. Agora no versículo 3, Now in verse 3, os habitantes de Gibeon the inhabitants of Gibeon também souberam o que Josué estava fazendo.
also heard about what Joshua had done, quanto mais as pessoas sabiam o que Deus estava fazendo com Israel, mais problemas apareciam. the more that people heard about what God was doing with Israel, the more problems appeared. Nós vamos ver o verbo saber, souberam, no versículo 1 e o souberam no versículo 3. We'll see the verbs heard in verse 1 and verse 3. Ok, e qual foi o plano, então, qual é o tipo de guerra que nós temos aqui no versículo 4? What is the type of war we have here in verse 4? Eles recorreram a um ardil. They worked craftily. Os habitantes de Gibeon, The inhabitants of Gibeon, também chamados de Eveus, que estão mencionados no versículo 1, os Eveus, Hivites isso, são os habitantes de Gibeon. are the inhabitants of Gibeon, E eles recorreram a um ardil. and they worked craftily. Essa palavra ardil em português, That word in Portuguese, segundo alguns dicionários da língua portuguesa, according to some Portuguese dictionaries, significa plano para enganar alguém. plan to deceive someone, Uma estratégia para enganar. a strategy to deceive or to trick. Isso te lembra alguém? Does that remind you of someone? Astúcia. Também uma outra palavra também significa astúcia. Ruse, I think I looked it up. I think Habilidade para enganar the ability to fool or deceive ou para conseguir vantagens. or to get advantages. Isso é o que pode significar ardil. This is what that word can mean. E os habitantes de Gibeon, versículo 4, recorreram a um ardil. And in verse 4, the inhabitants of Gibeon worked craftily. É um outro tipo de ataque. It's another type of attack. Eu vou mencionar aqui Efésios capítulo 6, In Ephesians chapter 6, apenas para termos uma noção just to have an idea de como essa astúcia que está sendo aqui mencionada, of how that astúcia, craftiness. sorry, Efésios capítulo 6, versículo 11, Ephesians chapter 6, verse 11. diz: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. Em algumas traduções diz: In some translations it says, contra as astutas ciladas do diabo. against the trickiness of the devil. Que é exatamente essa palavra que nós estamos vendo aqui, astúcia ardil. Which is the same word used in Joshua. Então, esse tipo de ataque que Israel estava sofrendo, no versículo 4, So that the type of attack that Israel was suffering in verse 4 é uma especialidade do diabo. is a specialty of the devil. É um tipo de ataque bem organizado, uma estratégia bem montada. It's a well-organized strategy. Mas isso não nos assusta, But that shouldn't scare us. porque nós temos a armadura de Deus. Because we have the armor of God. Se nós não temos a armadura de Deus, If we don't have the armor of God, devemos nos preocupar. we should worry. Mas se temos a armadura de Deus, But if we have the armor of God, nenhuma preocupação. no worries. Ok, vamos continuar. Versículo 5 ao versículo 13. Verses 5 to 13. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Foram a Josué, ao acampamento de Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, queremos que façam um acordo conosco. Os israelitas disseram aos heveus, entre parênteses aí, aos gibeonitas. Versículo 7. Os israelitas disseram aos heveus: talvez vocês vivam perto de nós. Como poderemos fazer um acordo com vocês? Somos seus servos, disseram a Josué. Josué, porém, perguntou: quem são vocês? De onde vocês vêm? Versículo 9. Eles responderam: seus servos vieram de uma terra muito distante, por causa da fama do Senhor, do seu Deus, pois ouvimos falar dele, de tudo o que fez no Egito, e de tudo o que fez aos dois reis,
dos amorreus a leste do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que reinava em Asterote. Versículo 11. E os nossos líderes e todos os habitantes de nossa terra nos disseram: juntem provisões para a viagem, vão encontrar-se com eles e digam-lhes: somos seus servos, façam um acordo conosco. Este nosso pão estava quente quando o embrulhamos em casa no dia em que saímos de viagem para cá. Mas vejam como agora está seco e esmigalhado. Versículo 13. Estas vasilhas de couro que enchemos de vinho eram novas, mas agora estão rachadas, e as nossas roupas e sandálias estão gastas por causa da longa viagem. Nós já sabemos que isso não é verdade, We already know this is not true porque faz parte do ardil. because it's part of the craftiness. Tem muitas evidências muito convincentes aqui. There's a lot of convincing people here. Eles estão sempre dizendo: olha, fizemos uma longa viagem, They're saying, oh, look, we made a long journey. as coisas estão velhas e desgastadas, Our things are old and worn resultado da longa viagem. because of the long journey. E tudo isso fazia parte do ardil. And this is all part of the craftiness. Mas temos um problema aqui que será revelado nos próximos versículos. But we have a problem that will be revealed in the next verses. O comportamento do grande líder Josué The behavior of the great leader Joshua não vai ser o adequado. is not going to be adequate. Eu fiz uma defesa de Josué no último capítulo, I made a defense for Joshua in the last chapter. que muitas pessoas dizem que ele errou A lot of people said that he messed up, did something wrong. quando ele atacou a cidade de Ai When he attacked the city of Ai na primeira vez, the first time, porque dizem que ele teve autoconfiança, because they said he had self-confidence. mas eu disse que a Bíblia não diz isso But I said the Bible doesn't say that. e que poderia não ser bem assim, It didn't have to be that way. mas aqui não haverá defesa para Josué. But here, there will be no defense for Joshua. O interessante é que esse ardil foi bastante ousado, The craftiness was very bold. porque estes homens, no versículo 6, Because the men in verse 6 disse que eles foram até Josué, said that they went to Joshua, eles foram até ao acampamento de Gilgal. they went to the camp at Gilgal Está aí no versículo 6. in verse 6. E Gilgal era o centro estratégico de operações militares. And Gilgal was the center of the military strategies. E eles foram até lá, eles entraram lá. And they entered there. E conversaram então e apresentaram a situação. And they started talking and presented their situation. Nós sabemos que eles eram da vizinhança, We know that they estavam muito próximos. they were very close, nearby. Não poderia haver um acordo com eles, There couldn't be an agreement with them. porque em Deuteronômio capítulo 7, Because in Deuteronomy chapter 7, e também em outros lugares no capítulo em Êxodo, and in other places in Exodus, há uma ordem bem clara de Deus. there's a very clear order from God. Não faça acordo com as nações. Do not make agreements or treaties with nations. O acordo com essas nações era expressamente proibido. The agreement or treaty with those nations was expressly prohibited. Mas Israel podia fazer acordo com nações distantes, muito distantes. But Israel can make treaties with very distant nations. E eles sabiam disso. And they knew that. Por isso que eles enfatizavam que, olha, nós somos de muito longe. And so they said that they're from very far away. E qual vai ser a resposta de Josué? And what will be the response of Joshua? Versículo 14 e versículo 15. Verses 14 and 15. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade o ratificaram com um juramento. No versículo 14 está dizendo que Josué e os líderes não consultaram o Senhor.
And in verse 14 it says that the men of Israel did not ask counsel of the Lord. Como eu disse antes, não há defesa. As I said before, there is no defense Porque eles deviam ter consultado ao Senhor. because they should have asked the counsel of the Lord. Eles apenas examinaram as provisões dos heveus. They examined the provisions of the Hivites. Eles fizeram apenas uma análise humana, They made a human analysis, confiando na própria mente, trusting in their own minds, na experiência, in their experience, no bom senso, de certa forma, in the good sense, mas não consultaram o Senhor. but they did not ask counsel of the Lord. Parece óbvio. It seems to be obvious. As coisas estão de fato desgastadas. The provisions are obviously worn. Eles estão dizendo que estavam numa longa viagem. They were saying that they made a long journey. Todas as evidências demonstram que, de fato, eles estavam numa longa viagem. All of their provisions line up with what they're saying. Então, ok. So, okay. Mas eles deviam ter consultado ao Senhor. But they should have asked counsel of the Lord. É o que nos dá a entender o versículo 14. Verse 14. E por que ele não consultou ao Senhor? But why did they not ask counsel of the Lord? Nós sabemos que aqui se trata de algo espiritual. We know that this has something to do with the spiritual. Não era apenas sobre conquistar cidades. Repetir? Não se limitava a conquistar cidades. Okay, it wasn't just about conquering cities. Porque Josué recebeu ordem expressa de Deus. Because Joshua received express command from the Lord. Deus falou diversas vezes com Josué sobre questões espirituais. God spoke many times with Joshua about spiritual things. Então Josué não deveria se apoiar no seu entendimento humano, So Joshua should not rely on his own na sua forma humana de ver as coisas. in his human way of understanding things. E isso para nós fica bastante claro. And that to us is very clear Como igreja, as a church. nós estamos participando da obra de Deus. We are participating in the work of the Lord. Nós somos igreja. We are the church. Nós estamos caminhando. We are Estamos andando. making progress, moving forward. Sim. E temos que tomar decisões. And we have to make decisions, Tanto no sentido da igreja, just as much in the sense of the church. que às vezes é mais fácil, de certa forma, para algumas pessoas, And sometimes it's easier for some people porque nós temos os responsáveis que vão tomar as decisões da igreja. because we have the responsible people who make the decisions for the church. Nem todos vão se preocupar com isso, de certa forma, Not everyone needs to worry about those things, mas nós temos decisões individuais na nossa caminhada com Cristo. but we have our own personal decisions to make in our walk with the Lord. O que nós podemos entender desse texto? What can we understand from this text? Qual a mensagem que Deus tem para nós aqui? What is the message that God has for us today? O texto está escrito. Por que este texto está aqui? Why is this text here? Israel tinha um plano de Deus. Israel had a plan from God. A vontade de Deus para Israel nós já sabemos. We already know the will of God for Israel. Eles tinham que conquistar a terra de Canaã. They needed to conquer the land of Canaan. Já estudamos isso nos outros capítulos. We saw this in previous chapters. Vai lá e toma posse da terra. Go and take possession of the land. Esse é o plano de Deus. That is the plan of God. Está bem claro. And it's clear. E para nós? And for us, Qual é o plano de Deus para nós? what is the plan of God for us? Qual é o plano de Deus para a igreja? What is God's plan for the church? O que podemos pensar disso? What can we think of this? Será que nós estamos consultando ao Senhor? Are we consulting the Lord? Ou será que estamos tomando decisões apenas do que nós achamos que é óbvio? Or are we just making decisions based on our own understanding? Ou porque faz parte do bom senso? Or because it's part of our good sense? É muito perigoso quando nós nos achamos sábios. It's very dangerous when we think ourselves wise. Pensar, eu sou uma pessoa muito inteligente, I'm a very smart person. eu tenho experiência, I have experience. eu tenho um raciocínio lógico muito bom, I have good logical reasoning. e muitas vezes não consultamos ao Senhor. And many times we don't consult the Lord. Isso é um perigo muito grande. That is a great danger. Eu não digo que eu tenho que orar a Deus se eu devo cortar o cabelo amanhã ou não. I don't
I'm not saying I should ask God if I should cut my hair today or tomorrow. É um exemplo porque eu cortei esses dias e eu pensei agora. E... I have to say this because I cut my hair. Eu não preciso de orar por isso. I don't need to pray about that. Não é algo importante. Não é uma decisão importante. It's not an important decision. Mas se de alguma forma But if in some way aquela decisão vai afetar o plano de Deus para mim, that plan or that decision will affect God's plan for me, a vontade de Deus para mim, God's will for me, ou a vontade de Deus para a igreja, or God's will for the church, nós devemos consultar ao Senhor. we should consult the Lord. Agora, acho que todos vão concordar I think all of us will agree que muitas vezes igrejas não andam consultando ao Senhor that many times churches don't consult the Lord. e estão sendo administradas apenas com sabedoria humana. And they're being administrated with human wisdom. A história da igreja mostra isso. The history of the church shows that. E nós sabemos as consequências. And we know the consequences. Em Tiago está escrito: In James, it's written, se algum de vós tem falta de sabedoria, if one of you lacks wisdom, peça a Deus, ask God, que a todos dá liberalmente. because he will give freely to all. Ok, e é interessante essa afirmação de Tiago. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria. And it's interesting that phrase, if one of you lacks wisdom, Porque alguém poderia dizer, ok, eu não preciso. because someone could say, oh, I don't lack wisdom, Eu já sou sábio. I'm already wise. Eu entendo que ele estava dizendo para todos. I understand that James was referring to everyone, Porque todos nós precisamos de sabedoria. because all of us need wisdom. Eu estava conversando esses dias com alguém, não me lembro quem. I was talking with someone. Se foi aqui, vão lembrar. Alguém vai lembrar. Porque eu falo com muita gente, depois não lembro com quem I falei. don't remember who I was talking to. Mas a fruta, ela tem um estágio para alcançar o amadurecimento. But, A fruta, ela passa por estágios, por um processo até alcançar o amadurecimento. but the fruit was passing through stages to reach maturity. Acho que eu não falei sobre isso aqui, né? Não. E ela vai alcançar o amadurecimento. And the fruit is going to reach the ripening. Podemos dizer que ele está verde We can say that it's green, e ela vai alcançar o amadurecimento. and it's going to reach the ripeness. É um processo. It's a process. Mas vai chegar um tempo que ela vai estar totalmente madura But there will be a time when it's totally ripe, e ela passa para um outro processo, and it goes through another process, que é o processo do apodrecimento. and it's the process of becoming rotten. Ela não pode ficar mais madura do que ela é. It can't become more ripe than it already is. A partir dali, ela só pode apodrecer. From that point, it can only become rotten. Por isso que para nós, o melhor é sempre estar no processo de amadurecimento. So for us, it's best to always be in the process of becoming ripe. Porque quando nós achamos que somos totalmente maduros, Because when we think that we are totally ripe, or nós mature, nós entraremos no processo de apodrecimento. we will enter in the process of rottening. Ok, nós vamos seguir versículo 16 ao versículo 19. Verses 16 to 19. 3 dias depois de fazerem o acordo com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles. Por isso partiram de viagem e 3 dias depois chegaram às cidades dos heveus, que eram Gibeon, Quefira, Berote e Kiriat Jearim. Mas não os atacaram, porque os líderes da comunidade lhes haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade, porém, queixou-se contra os líderes, que lhes responderam: fizemos a eles o nosso juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Por isso não podemos tocar neles. O acordo foi feito, A covenant was made. o objetivo foi alcançado. The goal was reached. O versículo 4 Verse 4 disse que os gibeonitas recorreram a um ardil says that the Gibeonites worked craftily com o objetivo de conseguir um acordo. with the objective to get an agreement, E eles conseguiram. and they got it.
É isso. Vamos continuar do versículo 20 ao versículo 27. Verses 20 through 27. Vamos avançar aqui para já continuarmos no capítulo 10. Versículo 20. Todavia, nós os trataremos assim. Vamos deixá-los viver, para que não caia sobre nós a ira divina, por quebrarmos o juramento que lhes fizemos. E acrescentaram: eles ficarão vivos, mas serão lenhadores e carregadores de água para toda a comunidade. E assim se manteve a promessa dos líderes. Então Josué convocou os gibeonitas e disse: por que vocês nos enganaram, dizendo que viviam muito longe de nós, quando, na verdade, vivem perto? Agora vocês estão debaixo de maldição. Nunca deixarão de ser escravos, rachando lenha e carregando água para a casa do meu Deus. Eles responderam a Josué: os seus servos ficaram sabendo como o Senhor, o seu Deus, ordenou que o seu servo Moisés lhes desse toda esta terra e que destruísse todos os seus habitantes da presença de vocês. Tivemos medo do que poderia acontecer conosco por causa de vocês, por isso agimos assim. Estamos agora nas suas mãos. Faça conosco o que lhe parecer bom e justo. Josué, então, os protegeu e não permitiu que os matassem. Versículo 27. Mas naquele dia fez dos gibeonitas lenhadores e carregadores de água para a comunidade e para o altar do Senhor. No local que o Senhor escolhesse, é o que eles são até hoje. Nós temos algo interessante sobre os gibeonitas. We have something interesting about the Gibeonites. Vamos memorizar este nome gibeonitas, Let's memorize this name. porque tem uma revelação da graça sobre os gibeonitas. Tem algo interessante sobre a graça em relação aos gibeonitas. Because there's something interesting about grace in the Gibeonites. Tem vários textos outros textos que vão falar sobre os gibeonitas, There are many other verses that talk about the Gibeonites. em que muitos gibeonitas foram personagens muito importantes no texto. In that the Gibeonites were very important people. Por exemplo, em Neemias, In Nehemiah, salvo engano, no capítulo 2, I think in chapter 2, nós temos um gibeonita participando do projeto de Neemias. we have a Gibeonite taking part of the project of Nehemiah. Em outros livros também, gibeonitas são mencionados de forma ilustre. In other places as well, Gibeonites are mentioned as people of importance. Eles receberam uma maldição, They received a curse. eles tinham que ficar carregando água, They had to be carrying water, o que era humilhante para os homens na época. which was humiliating for men at the time. Mas o versículo 27 But in verse 27, diz que eles carregavam água para o altar do Senhor. it says that they carried water for the altar of the Lord. E essa proximidade com o altar do Senhor And that proximity with the altar of the Lord fez com que eles conhecessem o Senhor, made it so that they knew the Lord. e alguns gibeonistas se tornaram ilustres. And some of the Gibeonites were Ilustres, importantes, ilustres, se tornaram muito importantes para became a obra de Deus. important in God's work. Illustrious. Hã? Illustrious. Illustrious, Not an actual word. Sorry por essas palavras. E eu estou tentando facilitar. Josué capítulo 10. Chapter 10. Às vezes eu faço longas frases para Vitória Sometimes I make long phrases for e Victoria, ainda uso palavras estranhas. and I use strange words. Mas vamos lá. Josué capítulo 10. Chapter 10, Vamos ler do versículo 1 ao 6. verses 1 to 6. Esse capítulo será mais rápido. This chapter will be a bit quicker. Vamos lá, versículo 1. Sucedeu que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué tinha conquistado Ai e a tinha destruído totalmente, fazendo com Ai e seu rei o que fizera com Jericó e seu rei, e que o povo de Gibeon tinha feito a paz com Israel e estava vivendo no meio deles. Ele e o seu povo ficaram com muito medo,
pois Gibeon era tão importante como uma cidade governada por um rei. Era maior do que Ai, e todos os seus homens eram bons guerreiros. Por isso, Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, fez o seguinte apelo a Orão, rei de Hebron, a Pirã, rei de Jamute, a Jafia, rei de Lax, e a Debir, rei de Eglon. Versículo 4. Venha para cá e ajudem-me a atacar Gibeon, pois ela fez a paz com Josué e com os israelitas. Então os 5 reis dos amorreus, os reis de Jerusalém, de Hebron, de Jarmute, de Lax e de Eglon, reuniram-se e vieram com todos os seus exércitos, cercaram Gibeon e a atacaram. Versículo 6. Os gibeonitas enviaram esta mensagem a Josué ao acampamento de Gilgal: não abandone os seus servos, venha depressa, salve-nos, ajude-nos, pois todos os reis amorreus que vivem nas montanhas se uniram contra nós. Vamos destacar aqui Let's highlight here este rei, Adoni-Zedeque. the king Adoni-Zedek. Não sei bem como é a pronúncia, I don't know how you pronounce it, mas ele é rei de Jerusalém. but he's the king of Jerusalem. Parece haver uma ênfase aqui que ele é rei de Jerusalém. There seems to be an emphasis that he's the king of Jerusalem. Então é importante que saibamos que ele é rei de Jerusalém. So it's important that we know that he's the king of Jerusalem. Vamos gravar esse nome, Let's record the same, porque ele vai ser importante em outros momentos. just because he will be important in other moments. Porque talvez não vamos conseguir falar muito sobre ele aqui. Because we may not be able to talk about him much here. Ok, os gibeonitas estão cercados. The Gibeonites are being surrounded Estão sendo atacados. and attacked. Não há chance para eles. There's no chance for them. E eles pedem socorro a Josué, And they ask for help from Joshua, dizendo: não abandone os seus servos. saying, do not abandon your servants. E o que Josué tem a ver com isso? And what does Joshua have to do with this? Josué é um grande guerreiro. Joshua is a great warrior. Talvez alguém pode pensar que ele é impiedoso. Some people may think he's stubborn. Ele faz coisas duras, tem ações duras, He does some harsh things porque ele é um grande guerreiro because he's a great warrior e tem muita experiência em guerra. and he has a lot of experience in war. Então podemos pensar e imaginar que ele é um cara durão, So we may think that he's a tough guy. ok? E aqui estão pedindo ajuda para ele. And here they're asking help from him. É bem verdade que se os gibeonitas morressem, It's true that if the Gibeonites died, seria uma rápida solução para Josué, it would be a quick solution for Joshua porque eles se tornaram um problema. because they became a problem. Eles enganaram Josué They tricked Joshua e conseguiram um acordo. and they got agreement. Mas esse acordo, With that agreement, temos uma brecha aqui. Temos, nós chamamos de brecha no contrato. Breach of contract. Sim, temos uma brecha nesse contrato, nesse acordo. There's a breach in the contract. Quer dizer, ao menos eu diria isso. I would say. Porque no acordo não diz que eles têm que proteger os gibeonitas. Because in the contract or agreement, it does not say that they have to protect the Gibeonites. Eles não podem matar os gibeonitas. It just says that they cannot kill the Gibeonites. Mas eles não são obrigados a proteger os gibeonitas. But they are not obligated to protect them. Problemas dos gibeonitas, The problems of the Gibeonites, problema deles. their problem. Eu não tenho nada com isso. It has nothing to do with Joshua or the Israelites. Se Josué me contratasse para analisar o contrato, If Joshua had hired me to analyze the contract, eu diria, você tem uma boa brecha aqui. it would say you have a good loophole in the Ok, contract. ok, good. Versículo 7 ao versículo 11. Verses 7 through 11. Vamos ver se Josué vai agarrar a oportunidade. Let's see if Joshua takes advantage of the opportunity. Josué partiu de Gilgal com todo o exército, inclusive com seus melhores guerreiros. Esse é o que diz o versículo 7. Já percebemos que Josué foi com seus melhores guerreiros para lá. E agora vamos ver o versículo 8. E disse o Senhor a Josué: não tenha medo desses reis, eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles conseguirá resistir a você. Depois de uma noite inteira de marcha, desde Gilgal, Josué os apanhou de surpresa.
O Senhor os lançou em confusão diante de Israel, que ele impôs grande derrota em Gibeon. Os israelitas os perseguiram na subida para Bet-Horon e os mataram por todo o caminho até Azeca e Maquedá. Versículo 11. Enquanto fugiam de Israel na descida de Bet-Horon para Azeca, do céu o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. Nós vemos então que Josué não facilitou. We see here that Joshua did not make it easy. Além de manter o juramento, Besides keeping the oath, ele simplesmente protegeu os gibeonitas. he protected the Gibeonites. Mais uma característica muito interessante de Josué. One more interesting characteristic of Joshua. Mais uma característica interessante de um homem chamado por Deus. Another interesting characteristic of a man of God. Ele não é oportunista. He's not an opportunist. Ok. Vamos continuar por causa do horário. Because of the time, we'll continue. Nós temos mais alguns minutos, We have a few more minutes. então vamos avançar. Versículo 12 ao versículo 14. Verses 12 through 14. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, José exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Versículo 14. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Quando nós estamos falando sobre o sol aqui, When we are speaking of the sun here, aqui no Porto, na cidade do Porto, here in the city of Porto, há muitos lugares interessantes para ver o pôr do sol. there's a lot of interesting places to see the sunset. Eu vi uma vez o pôr do sol aqui no Jardim do Morro, One time I saw the sunset in the Jardim do Morro. e de fato é muito bonito ver o pôr do sol. It's very beautiful to see the sunset. E aqui temos algumas regiões privilegiadas para isso. And here we have some neat places to watch it. Aqui no Palácio de Cristal também tem é muito bom ver o pôr do sol de lá. It's also good to watch the sunset in the Palácio Cristal. Não sei se eu posso dar essas dicas turísticas durante a mensagem, I don't know if I can give tourist tips during the message, mas eu tenho uma razão para isso. but I have a reason for this. Nós dizemos, falamos sobre o nascer do sol We speak of the rising of the sun e sobre o pôr do sol. and the setting of the sun. E porque na nossa perspectiva, Because from our perspective, o sol está se movimentando. the sun is moving. Ele está nascendo, It's rising, atravessando o céu going across the sky, e se pondo. and setting. Nós usamos essa expressão claramente, nascer do sol e pôr do sol. We use the phrases rising of the sun and setting of the sun. Porque na nossa perspectiva o sol está se movimentando. Because from our point of view, the sun is moving. E aqui no texto que nós lemos agora, nesses versículos, And in the verses we read here, diz que o sol parou. it says the sun stopped. E algumas pessoas pensam, a Bíblia contém um erro, And some people say that the Bible has a mistake porque o sol não pode parar. because the sun cannot stop. Mas na nossa perspectiva, o sol está em movimento. But from our perspective, the sun is moving. Porque nós sabemos que a Terra gira em torno do sol. Because we know that the earth rotates around the sun. É isso mesmo, né? A Terra gira em torno do sol. The earth rotates around the sun. Então, olha, se a Terra gira em torno do sol, então o sol não pode ter parado. So if the earth rotates around the sun, then the sun cannot be stopped. Mas, como nós dizemos, o escritor está falando sobre a perspectiva dele. But as we know, the writer is writing from his perspective. Mas há muitos debates sobre esses versículos, There's a lot of debate around this verse sobre a questão do sol e da lua terem parado. about the sun and the moon stopping. Há realmente muitas páginas falando sobre isso. There's a lot of pages that talk about this. Alguns falam sobre a desaceleração da Terra, Some talk about the deaccelerating of the earth, sobre a inclinação do eixo,
Vamos repetir? sobre a inclinação do eixo da Terra The inclination of the axis e outras várias teses científicas. and other scientific. Alguns cientistas, inclusive não cristãos, Some non-Christian scientists explicam que alguns fenômenos aqui poderiam ter acontecido assim. say that some phenomena could have happened here. Mas não vejo a necessidade de falarmos muito sobre isso, I don't see the need to talk much about this simplesmente porque Deus não se preocupou em explicar. because God did not worry about explaining it. Deus não disse, olha, agora vou explicar uma coisa difícil de acreditar, God did not say, I'm going to explain something that was difficult to então understand. vou dar muitos detalhes científicos para vocês, So I'm going to give a lot of scientific details for you porque muitas pessoas vão ficar confusas com isso. because a lot of people are going to be confused with this. Não, alguns versículos diz o que diz. There's only a couple verses about Ou dizem o que dizem, né? Alguns versículos. Ok, mas nós temos sempre que lembrar que Deus é o Criador. We must always remember that God is the creator. Deus criou o universo. God created the universe, Sistema solar, the solar system, galáxias, galaxies, a Terra. the earth. O Criador pode fazer tudo do jeito que ele quiser. The creator can do anything that he wants. Então, não entendo muito bem como aconteceu, I don't understand how it happened, o que aconteceu de fato, what actually happened, mas o Criador fez algo maravilhoso aqui. but the creator did something amazing here. E o versículo nos diz, que nós lemos, nos diz que nunca aconteceu algo parecido. And one of the verses say that there has been no day like that. Versículo 14, nunca antes nem depois houve um dia como aquele. Verse 14, there has been no day like that before or after it. Ok, nos próximos versículos, In the next verses, nós vamos apenas ler com atenção, we're just going to read. porque não será necessário, não faremos muitos comentários. I will not make many comments. É apenas uma narrativa do que aconteceu daqui em diante. It's just the narration of what happened. Ok, vamos ler versículo 15 ao versículo 27. Verse 15 through 27. Então Josué voltou com todo o Israel ao acampamento de Gilgal. Os 5 reis fugiram e se esconderam na caverna de Maquedá. Avisaram a Josué que eles tinham sido achados numa caverna em Maquedá. Disse ele, rolem grandes pedras até a entrada da caverna e deixem ali alguns homens de guarda. Mas não se detenham, persigam os inimigos, ataquem pela retaguarda e não os deixem chegar às suas cidades, pois o Senhor, o seu Deus, os entregou em suas mãos. Assim Josué e os israelitas os derrotaram por completo, quase exterminando-os. Mas alguns conseguiram escapar e refugiaram-se em suas cidades fortificadas. O exército inteiro voltou, então, em segurança a Josué, ao acampamento de Maquedá, e depois disso, ninguém mais ousou abrir a boca para provocar os israelitas. Então disse Josué, abram a entrada da caverna e tragam-me aqueles 5 reis. Os 5 reis foram tirados da caverna, eram os reis de Jerusalém, de Hebrom, de Jarmute, de Laques e de Eglon. Quando os levaram a Josué, ele convocou todos os homens de Israel e disse aos comandantes do exército que o tinham acompanhado, venham aqui e ponham o pé no pescoço destes reis. E eles obedeceram. Disse-lhe Josué, não tenham medo, não se desanimem, sejam fortes e corajosos. É isso que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês tiverem que combater. Depois Josué matou os reis e mandou pendurá-los em 5 árvores, onde ficaram até tarde. Ao pôr do sol, sob as ordens de Josué, eles foram tirados das árvores e jogados na caverna, onde haviam se escondido. Na entrada da caverna, colocaram grandes pedras que lá estão até hoje. Tem algo importante a se destacar aqui. There's something important to take note of. Algo que Deus disse para Ezequiel. Something that Joshua said to Ezekiel. Em Ezequiel, capítulo 33, In Ezekiel chapter 33, versículo 11, verse 11, diz claramente says que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. that God said, I have no pleasure in the death of the wicked. Deus tem prazer quando o ímpio se converte.
God has pleasure when the wicked convert. O prazer de Deus está na conversão, The pleasure of God is in the Conversion. conversion, não na morte do ímpio. not in the death of the wicked. De fato, aqui o texto é sensível para muitas pessoas. This text is sensitive for many people. Por exemplo, o versículo 26, In verse 26, que os reis ficaram pendurados em 5 árvores. that the kings were hanging on 5 trees. Nós, nos capítulos anteriores, In the previous chapters, nós já estudamos sobre esse povo, we read about these people, sobre os cananeus, about the Canaanites o que eles faziam and what they did, como sacrifício de crianças such as child sacrifice e todo tipo de crueldade. and all types of cruelty. Eles não tinham nenhum limite moral They had no moral limits, e faziam coisas que nem podemos mencionar aqui. and they did things we cannot even mention here Por séculos. for centuries. Eles tiveram oportunidade de se converter durante séculos. They had centuries to repent. Deus assistiu por séculos eles cometendo todo tipo de crueldade. God allowed this to happen for centuries. Inclusive com meninas jovens, With young girls durante festas e rituais, during parties and que nós rituals estudamos, mas não precisamos de falar aqui. that we don't need to speak about. É algo mesmo que é difícil de falar. Something that is difficult to talk about. E Deus assistiu isso com paciência And God was patient durante séculos for centuries. e veio o julgamento. And judgment came. Os mesmos críticos que falam sobre o que aparenta ser cruel aqui, The same critics that say that what happened here was cruel, eles não têm, por exemplo, a mesma sensibilidade they don't have the same sense, Same feelings. feelings, quando se trata da crucificação de Jesus Cristo, when it comes to the crucifixion of Jesus. sobre a tortura que Jesus sofreu, About the torture that Jesus went through, sobre tudo que Jesus sofreu por nós. all that Jesus suffered for us. Muitas pessoas não se sensibilizam com isso. Many people are not sensitive to this. Mas o mais importante é que Deus não tem prazer na morte do ímpio. But the most important thing is that God does not take pleasure in the death of the wicked. Ok, vamos encerrar agora lendo o versículo 28 ao 43. We'll close with verses 28 through 43. Naquele dia, José tomou Maquedá, atacou a cidade e matou o seu rei à espada, e exterminou todos os que nela viviam, sem deixar sobreviventes, e fez com que o rei de Maquedá o que tinha feito com o rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele avançou de Maquedá para Libna e atacou. O Senhor entregou também aquela cidade e seu rei nas mãos dos israelitas. Josué atacou a cidade e matou à espada todos os que nela viviam, sem deixar nenhum sobrevivente ali. E fez com que o seu rei o que fizera com o rei de Jericó. Depois Josué e todo Israel com ele avançou de Libna para Lax, cercou-a e a atacou. O Senhor entregou Lax nas mãos dos israelitas e Josué tomou-a no dia seguinte. Atacou a cidade e matou à espada todos os que nela viviam, como tinha feito em Libna. Nesse meio tempo, Orão, rei de Gezer, fora socorrer Lax, mas Josué o derrotou, a ele e a seu exército, sem deixar sobrevivente algum. Josué e todo Israel com ele avançou de Lax para Eglon, cercou-a e a atacou. Eles conquistaram naquele mesmo dia, feriram a espada e exterminaram os que nela viviam, como tinham feito com Lax. Então Josué e todo Israel com ele foi de Eglon para Hebron e atacou. Tomaram a cidade e a feriram a espada, como também o seu rei, os seus povoados e todos os que nela viviam, sem deixar sobrevivente algum. Destruíram totalmente a cidade e todos os que nela viviam, como tinham feito com Eglon. Depois Josué e todo Israel com ele voltou e atacou Debir. Tomaram a cidade, seu rei e seus povoados e os mataram à espada. Exterminaram os que nela viviam, sem deixar sobrevivente algum. Fizeram com Debir e seu rei o que tinham feito com Libna e seu rei e com Hebron.
Assim Josué conquistou a região toda, incluindo a Serra Central, o Neguebe, as encostas e as vertentes, e derrotou todos os seus reis, sem deixar sobrevivente algum. Exterminou tudo o que respirava, conforme o Senhor, o Deus de Israel, tinha ordenado. Josué os derrotou desde Cádiz Barneia até Gaza, e toda a região de Gósen, de lá até Gibeon. Também subjugou todos esses reis e conquistou suas terras numa única campanha, pois o Senhor, o Deus de Israel, lutou por Israel. Então Josué retornou com todo o Israel e ao acampamento de Gilgal. Ok, Israel voltou para Gilgal, Israel returned to Gilgal. o posto avançado. Não sei se... no exército falamos posto avançado. Ok, Yeah, advanced post. Advanced post. ok. E nos próximos capítulos veremos mais. In the next chapters, we'll see more. Versículo 42 Verse 42 fala que eles conquistaram Israel conquistou essas terras says that Israel conquered the land porque o Senhor, Deus de Israel, lutava por Israel. because the Lord God of Israel fought for Israel. Essa é a ideia que nós temos que ter. That's the idea we have to have. Nós estamos numa guerra espiritual. We're in a spiritual war. Vamos falar muito sobre isso neste livro. We'll talk a lot about that in this book. Vai ser um pouco repetitivo, It's going to be a little bit repetitive porque o livro fala sobre isso. because the book talks about it. Sobre tomarmos posse da terra de Canaã, About taking possession of the land of Canaan, e essa é a terra prometida. and that is the promised land. E tomar posse, nós estamos vendo que não é fácil. And we see that taking possession of the land is not easy. Já está bem claro que a terra prometida não é o céu. We know that the promised land is not heaven. Muitas pessoas associam Canaã, ou a terra prometida, ao céu. A lot of people associate the promised land with heaven, Faz esse tipo de tipologia. doing a typology. Mas nós que estudamos a Bíblia, versículo por versículo, But we that study the Bible verse by verse, sabemos que isso não é verdade. we know that this is not true. O céu não vai ser assim. Heaven will not be like this. Nós não vamos ver tantas guerras e tudo isso acontecendo no céu. We're not going to see wars in heaven. Eu não sei o que você espera do céu, mas não acredite nisso. I don't know what to expect in heaven, but I don't think it will be this. Não vai ser tão monótono como algumas pessoas acham. Monotonia, aquele monótono, é algo tão Oi? Mas o inglês não vai ser aquela. Nós temos algumas pessoas que imaginam o céu, Well, there are some people who imagine heaven, onde as pessoas não fazem nada, where people don't do anything. fica tudo muito branco Everything is very white, e as pessoas ficam sem nada para fazer and people are not doing e anything. dá a sensação de ser algo muito chato, muito sem graça. And it gives the impression of being boring. Mas quando nós estudamos a Bíblia, sabemos que não é assim. But when we study the Bible, we know it will not be like that. Principalmente como nós estudamos Apocalipse, Especially as we study the Revelation, nós vemos que é algo incomparável. we see that it's something uncomparable. E quando começamos a estudar muito sobre o céu, And when we study a lot about heaven, nos dá uma pressa de chegar lá. it gives us a hurry to get there. Pelo menos no meu caso. At least in my case. Eu fui conversar com um parente sobre isso, I was talking with a relative about this. e ela achou que eu estava doido, She thought I was crazy porque eu disse para ela que quando eu estudava muito sobre o céu, eu tinha vontade de ir para lá. because when I told her that when I studied a lot about heaven, it made me want to go there. Ela teve uma reação um pouco assustada, She had a scared reaction, achando que eu estava ficando louco. thinking I was going crazy. Mas não, é verdade. It's true. Ok, vamos orar, encerrar. Let's pray and we'll close. A mensagem de hoje, o que Deus trouxe para nós, The message that God brought for us today é que Ele tem um plano para nós. is that He has a plan for us, Assim como tinha um plano para Israel. just as He had a plan for Israel. O plano de para Israel era tomar posse da terra prometida, The plan for Israel was to take possession of the promised land, conquistar a terra prometida. to conquer the promised land. Mas nós vimos aqui que eles tiveram dois tipos de guerras aqui. We see that they had two types of war here. Um grande poderio militar contra Israel One great military
force Against Israel. against Israel. e estratégias ardilosas de engano contra Israel. And Deceivers. deceiving. Então Israel era atacado em volta So Israel was attacked all around, mas também por dentro, but also from within. porque com a estratégia de engano, Because as the strategy of deceiving, os gibeonitas conseguiram entrar em Israel the Gibeonites were able to enter into Israel, e conseguiram enganar Josué e os israelitas. and they were able to deceive Joshua and the children of Israel. E o que isso quer dizer para nós? What does that mean for us? Nós estamos numa guerra espiritual. We're in a spiritual war. Tem uma expressão no Brasil que alguns cristãos usam There's an expression in Brazil that some Christians use quando problemas estão acontecendo. when there are problems. Eles dizem: o diabo se levantou. They say the devil stood up. Eu não concordo com essa expressão, I don't agree with this expression porque eu não acredito que o diabo fique sentado. because I don't believe the devil stays seated. Nunca. Never. No livro de Jó, In the book of Job, quando foi perguntado para Satanás o que ele estava fazendo, when Satan was asked what he was doing, ele dizendo: eu estou andando por aí. he said, "Oh, I'm out and about." Ele está 24/7 tentando fazer o mal. No, he's 24/7 trying to cause evil. E nós já lemos em Efésios And we read in Ephesians que ele está sempre armando ciladas, astutas ciladas, a armadilha. he's always trying to make traps. Foi o que nós lemos em Efésios. That's what we read in Ephesians Contra a igreja, against the church, contra nós individualmente, against us individually, por fora from outside e tentando penetrar. and from within. Por isso nós temos que ter cuidado. So we have to be careful. Mais uma vez, não é para ter medo, One more time, it's not to be afraid não é para ficarmos paranoicos, or paranoid, porque nós temos a armadura de Deus. because we have the armor of God. Então não temos medo. So we do not have fear. Vamos orar. Let's pray. Senhor Jesus,